bem-vindo a mais uma palestra da Semana Lab. E hoje a nossa palestrante será a Lorena Taveira, falando sobre estratégias para construir uma reserva de emergência. Lorena, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal. Pessoal, boa noite. Meu nome é Lorena. Hoje eu estarei aqui falando um pouco para vocês sobre a reserva de emergência. A tal reserva de emergência que todo mundo tem medo, né? Bom, hoje eu tenho uma empresa, que é a Moneda BPO Financeiro, e hoje nós trabalhamos ajudando empresários no setor financeiro. Então, em vez da pessoa ter uma pessoa no setor financeiro, ela contrata a nossa empresa para que nós possamos fazer toda a parte operacional do seu setor financeiro. Então, nós trabalhamos com várias estratégias, verificando realmente qual a necessidade desse cliente. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais da reserva financeira envolvendo pessoa física, não tanto pessoa jurídica. Para a gente, brevemente, o que seria uma reserva de emergência? Então, a reserva de emergência, ela nada mais é do que um valor que você vai guardando para utilizá-lo em situações de imprevistos, né? Sabemos que pode acontecer várias coisas na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente não tem uma reserva, fica mais complicado a gente ter um fluxo de caixa mais organizado. Quais imprevistos que podem ocorrer? Você pode ficar desempregado, ter algum problema de saúde e não ter um valor adequado para tratar essa doença. Uma viagem inesperada também pode ocorrer. Então, se você não tem uma reserva de emergência, você acaba entrando num cheque especial, você acaba entrando no limite de um cartão de crédito, você vai pedir ajuda de pai, vai pedir ajuda de mãe. Então, acaba que você vai sair daquele limite seu financeiro porque você não conseguiu construir uma reserva de emergência. Então, ela é importante por quê? Justamente para você evitar problemas financeiros, né? Nós sabemos que nós vivemos em países, nós vivemos dificuldades, e hoje a gente precisa equilibrar o nosso fluxo de caixa para que nós não passamos dificuldades financeiras. É interessante, né? E ficou bem claro para nós entender o que seria uma reserva de emergência, mas como e quanto a pessoa pode começar a planejar, né, para poder criar essa reserva de emergência. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é um planejamento financeiro. Não tem como ela ter uma reserva de emergência se ela não tiver um planejamento financeiro. E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de quê? É da pessoa saber as entradas e as saídas dela, né? Quanto que ela ganha e quanto que ela gasta. Se ela não tem essa noção mensal, fica muito difícil para que ela comece a fazer a sua reserva de emergência. Então, assim, o que eu indico é o quê? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é um levantamento das suas despesas fixas. Ela precisa entender o que ela tem de despesa fixa mensal. Então, ela pode fazer isso num caderninho, ela pode fazer isso numa planilha Excel, até mesmo para ela conhecer. Porque a partir do momento que você faz esse planejamento, você começa a conhecer a sua despesa. E vou te falar que, assim, às vezes é de assustar, porque nós não temos esse costume de escrever, de colocar as coisas no papel. A gente vai pagando conta, vai fazendo as coisas, né? Vamos pagando conta nos bancos, mas não vamos sabendo o que estamos pagando. Então, acaba que você se perde, muitas vezes. Então, a partir do momento que a gente começa a entender a nossa despesa, para a gente estar fazendo uma reserva de emergência, é muito mais fácil. Então, o primeiro passo é esse, é fazer um levantamento de suas despesas fixas, né? Então, você vai pegar um caderninho lá e vai fazer. E o outro ponto, depois que você tiver tudo isso já anotado e já bem estruturado,
você vai estipular o valor ideal para sua reserva de emergência. Então, você precisa entender primeiro a sua despesa, para depois você montar a sua reserva de emergência. É muito complicado, Dayana, a gente falar assim, a pessoa precisa juntar 30 mil, a pessoa tem que juntar 40 mil. Vai de cada pessoa, entendeu? Porque, assim, as minhas despesas não é igual à sua. Então, eu preciso montar a minha reserva de emergência conforme as minhas despesas, conforme os meus gastos. Não existe uma regra geral para a gente estar montando uma reserva de emergência. O que se pede é o quê? Que você consiga juntar de 6 a 12 meses do valor da despesa. Então, se você tem uma despesa, vamos supor, de 5 mil reais por mês, se você quiser fazer uma reserva de emergência de 6 meses, você sabe que você precisa juntar 30 mil reais. Mas agora, não é assim, você não vai conseguir juntar isso da noite para o dia, né? Você precisa começar a ter esse hábito de se organizar para você conseguir fazer uma reserva de emergência. O importante é começar. O importante é isso, você precisa começar. Mesmo que seja pouco, mesmo que você comece a juntar 100 reais por dia, por mês, mas você precisa começar. Porque quando a gente inicia, fica mais fácil. Agora, quando a gente começa a postergar demais, eu falo que a nossa mente, ela gosta muito do que é fácil, né? E quando a gente está em um processo de mudança, a nossa mente, ela reclama. É a mesma coisa quando a gente começa a fazer uma academia, né? O seu corpo está acostumado com você ali, parado. Você começa a fazer uma academia, a sua mente começa a jogar coisas assim, não vai não, dorme mais um pouquinho. Então, a mesma coisa é a reserva de emergência. Às vezes as pessoas pensam que educação financeira é muito números, mas não é só números, é hábitos, é comportamento. Então, essa parte de educação financeira é muito sobre isso também que se fala. Não é somente números, mas é hábitos, é mudar comportamentos, e você conseguir identificar também isso. Né? O que te atrapalha a juntar, a fazer uma reserva de emergência? É você começar a se perguntar o que está te atrapalhando, por que você não consegue fazer uma reserva de emergência, quais são as suas despesas, será que realmente tudo isso que eu tenho de despesa é necessário? Então, por isso que é importante, primeira coisa, a pessoa fazer um levantamento da sua despesa. Existem alguns termos, né, que na área financeira é muito comum falar, né, despesa fixa e despesa variável. Eu queria que você explicasse um pouco, porque você falou um pouco sobre a despesa fixa, né? E às vezes a pessoa que está ouvindo a palestra, às vezes nem não conhece. Você poderia só explicar para a pessoa colocar na prática, para poder, na hora que for criar essa lista sobre despesa fixa, ela já ter noção do que seria. Sim, a despesa fixa é aquela despesa recorrente, que você paga todo mês. Então, vamos colocar aluguel, condomínio, energia, água, supermercado, aquilo que todo mês você tem. Todo mês eu tenho isso. Aluguel, água, energia. Então, isso é uma despesa fixa. A despesa variável é aquilo que você não paga todo mês. Então, por exemplo, eu vou no cinema, eu vou comprar um livro, eu vou comprar uma roupa. Isso é uma despesa variável, porque não é algo que você faz todo mês. Não é algo recorrente na sua despesa. É algo que eu até gostaria de ressaltar, né, que é bem isso que você falou. Quando a pessoa, ela acaba se sabotando, né? Porque a questão da reserva de emergência é que nem aquilo da academia. Só se vive uma vez. Esse dinheiro que eu ia guardar aqui, vou comprar uma pizza. Esse dinheiro que eu vou fazer aqui, vamos passear, vamos sair. E, na verdade, não acaba postergando e não colocando aquela reserva de emergência como uma prioridade. Falou, não, nós temos, igual você deu aí a dica, né? O ideal seria, cada caso é um caso, né? O ideal seria a pessoa, ela avaliar qual é o custo que ela tem por mês,
e a reserva dela tem que ser vezes 5, né? 5 ou 6 que você falou. O ideal é de 6 a 12 meses, né? Eles 6 a falam 12 meses, 6 meses. né? Eles falam 6 meses para quem é CLT e 12 para quem é autônomo. Porque, assim, hoje existe muitos empreendedores MEIs, né? Uhum. E eu vejo que eles têm muita dificuldade com isso. Eles não conseguem separar pessoa física de pessoa jurídica. Apesar de ser uma pessoa só, mas eles têm essa dificuldade, entendeu? E é o que eu converso muito, eu tenho alguns clientes MEI, e é o que eu converso muito com eles. Eu falei, primeiro vocês precisam conhecer vocês, pessoa física, né? Você precisa entender quais são os gastos sua de pessoa física, porque a partir do momento que você conhece os seus gastos, aí sim, você vai saber quanto que você vai tirar da sua empresa, porque não adianta eu ser MEI, né, ter uma empresa e pegar todo o valor que a minha empresa está faturando para mim, e falar assim, é meu prolabore. Só que a empresa precisa de rodar também, né? Então, as pessoas precisam ter esse diferencial, saber o que é pessoa física de pessoa jurídica. E dinheiro de empresa é de empresa, dinheiro de pessoa física é dinheiro de pessoa física. As pessoas precisam começar a entender melhor isso, né? Porque são pessoas diferentes. Pessoa jurídica é uma, pessoa física é outra. Porque se você começa a gastar demais da sua pessoa jurídica, acaba que você vai deixar a sua empresa descoberta de dinheiro e você também achando que você está ganhando muito, acaba que você gasta muito mais além. Eu falo que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, né? Às vezes as pessoas têm essa ilusão, que eu vou ganhar mais. Mas se ela não tiver controle, ela vai gastar muito mais. Então, ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado. E o ideal é isso, da reserva de emergência, é de 6 a 12 meses, tá? Mas, e que as pessoas, a gente vive, Dayana, num mundo muito imediatista. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. E quando se fala de reserva de emergência, você não vai conseguir juntar da noite para o dia. Entendeu? Então, você precisa criar esse hábito. Criar mesmo, de sentar e se organizar, falar assim, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma reserva de emergência, eu preciso controlar o meu dinheiro, né? Porque é justamente o que você falou, a gente pensa, mas será que com 60 anos eu estou viva? Mas eu mereço tanto. Então, assim, são crenças que a gente vai trazendo e que acaba atrapalhando a nossa vida financeira. Né? Hoje ainda está se falando mais de educação financeira, mas antigamente não se falava tanto de educação financeira. Ainda existe um tabu em educação financeira. As pessoas não conversam sobre educação financeira dentro de casa. Então, isso é muito importante, né? Os pais conversar com os filhos, marido e mulher conversarem sobre sua situação financeira, porque a partir do momento que a gente tem essa conversa, tudo muda. A nossa mentalidade vai mudando e a gente começa a ter noção do que realmente o dinheiro é e como a gente pode gastá-lo. E para a pessoa que está assistindo agora essa palestra, talvez é um empresário, ou às vezes é uma pessoa que está curiosa para colocar em prática, falar, não, hoje eu quero mudar, além dela fazer essa lista, né? Pegar um papel, uma caneta, listar todas as despesas fixas, o que mais ela pode fazer, né, para começar a colocar em prática? Falar, não, próximo mês, próximo salário que eu pegar, eu vou colocar em prática. Qual seria as dicas, na verdade? Então, a primeira coisa é ela organizar. Ela organizou as suas contas, organizou lá, ela vai entender já como que está a sua situação financeira. E vai entender se ela realmente consegue já ir aplicando um valor para a sua reserva de emergência, né? O segundo passo é ela planejar. Ela precisa planejar. Porque organizar é o presente. Agora, planejar é o futuro. Então, depois que a gente organiza, a gente precisa planejar. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu planejo os meus gastos
tudo de acordo com o que eu quero. Eu quero fazer uma viagem, eu vou lá e crio uma caixinha e coloco viagem. Eu vou todo mês depositar, sei lá, R$ 100. Todo mês eu deposito ali R$ 100, porque aquele valor ali é para minha viagem. Então, criar metas e criar também algumas caixinhas, porque tem pessoas que têm dificuldade, tem gente que é mais visual, né? Então, ela precisa visualizar que aquele dinheiro que ela está guardando ali é para viagem. Ela precisa visualizar que aquele dinheiro que ela está guardando ali é para a reserva de emergência dela. Então, ela precisa planejar, porque se ela não conseguir planejar, ela não vai conseguir fazer a sua reserva de emergência. Então, é separar mesmo uma quantia por destino, né? Eu crio várias caixinhas, eu crio caixinha de manutenção de carro, caixinha de seguro, eu vou criando várias caixinhas, porque ali eu vou colocando dinheiro naquelas caixinhas ali. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu consigo visualizar para onde que o meu dinheiro está indo. Hoje no mercado, além de usar uma planilha, que é algo mais fácil, você tem vários sistemas que podem te ajudar a também fazer esse planejamento financeiro, né? Não precisa de você fazer no papelzinho ou só de cabeça. Hoje tem vários sistemas no mercado que te ajudam a planejar as suas finanças, né? E uma coisa muito importante também é você determinar um objetivo final. Por que que você está juntando esse dinheiro? Para que que você está juntando esse dinheiro? Porque quando a gente tem um objetivo, fica mais fácil, porque quando você coloca um objetivo, a sua mente entende que você tem um objetivo traçado, que você precisa bater aquele objetivo. Então, a partir do momento que você cria esse objetivo, a sua mente, ela também já vai te ajudando nisso. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque se demonizou muito a questão da poupança. Quando você fala da reserva de emergência, aonde esse indivíduo, essa empresa, tem que montar essa reserva de emergência? No Tesouro Direto, própria poupança mesmo, porque hoje, devido a muitos canais de YouTube que criou, se demonizou muito a poupança. Então, tem muitas pessoas que falam, Deus me livre poupança. E qual que é a dica que você dá? Onde que essa pessoa ela vai criar essa reserva de emergência? Então, o foco da reserva de emergência não é um retorno financeiro, né? O retorno financeiro é outros investimentos. O foco da reserva de emergência é liquidez, é capacidade de você acessar o dinheiro rapidamente. Aconteceu alguma coisa, você tem aquele dinheiro ali rapidamente, né? Então, hoje a gente tem vários investimentos, né? A gente pode colocar aí o Tesouro Selic, fundos de renda fixa. Então, lugares que você consiga acessar aquele valor o mais rápido possível. Tem CDBs, né? Então, é você analisar qual que é o melhor para você. Hoje, a minha reserva de emergência, eu coloco num CDB, de renda fixa. Dayana, eu não entendo nada disso, de tesouro direto, essas coisas. Se eu quiser fazer a minha reserva emergencial na poupança, nesse caso, é válido? Para esse caso, É ou você não válido? aconselha? Não, é válido, porque tem gente que é muito conservador, né? Muito conservador, principalmente as pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas mais antigas, elas são bem conservadoras. Tem pessoas que eu converso e falo, não, eu vou deixar meu dinheiro na poupança e eu não tiro. Tudo bem, é direito dela. Só que sim, se ela investisse em um fundo de renda fixa, em um CDB com liquidez diária, ela teria um valor a mais. Porque a gente sabe que a poupança, os juros da poupança é pouco. Mas se a pessoa se sente confortável investindo na poupança, ok. O importante é ela conseguir fazer uma reserva de emergência. É ela ter essa noção que aquele dinheiro que está ali é para a reserva de emergência dela, entendeu? Lorena, a gente percebe que pós-pandemia, né, durante a pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Algumas pessoas ficaram desempregadas, não tinham a reserva de emergência, e aí se viu ali no vermelho, né? Aqui a gente está aprendendo como
criar, né? Mas assim, para essa pessoa que está assistindo a palestra, falar assim, ó, hoje o meu cenário é um cenário crítico. Estou desempregado, ou eu estou trabalhando e meu marido está desempregado. O que essa pessoa ela pode tentar fazer hoje, porque ela está pagando incêndio, na verdade, né? Não teria nem a possibilidade de criar uma reserva de emergência. Mas o que você daria de dica para essa pessoa ela se estabilizar e possivelmente no futuro, né, conseguir criar essa reserva de emergência? Do momento que você está desempregado, né, e tudo isso que você falou aí, você precisa correr atrás e para você levantar a receita, né? Porque as contas chegam, os boletos chegam. Então, eu acho que o mais importante é você conhecer suas habilidades, né? Todos nós temos habilidades. Então, nós precisamos conhecer nossas habilidades e saber o que a gente pode fazer para a gente conseguir levantar um dinheiro. Então, hoje no mercado tem várias formas de você levantar um dinheiro, né? Se você tem um carro, você está desempregado, mas você tem um carro, você pode ser um motorista de aplicativo. Você tem uma moto, você pode trabalhar como entregador de delivery, né? Você tem roupas paradas que você não utiliza, roupas novas, você pode vender essas roupas. Produtos, a gente tem aí Boticário, Natura, você pode ser uma revendedora. Então, assim, a questão é, a pessoa tem que parar, analisar e ver o que é melhor para ela. Não adianta entrar em desespero, porque o desespero não vai pagar a conta de ninguém. Né? O que a gente precisa é entender, eu preciso pagar minhas contas. Se eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar de alguma forma. Então, a pessoa vê suas habilidades e vê o que ela pode fazer para levantar um dinheiro. Porque é muito difícil, Dayana, quando a pessoa está desempregada, ela conseguir montar uma reserva de emergência. É muito difícil, entendeu? Para a pessoa que já está empregada, que tem um salário fixo, é difícil. Então, imagina para quem não está empregado. Então, essa pessoa, primeiro, ela precisa controlar as suas finanças, arrumar alguma forma de trabalho, algum trabalho para que ela consiga ir juntando uma receita, para ela conseguir arcar com suas despesas, e quem sabe, dessa forma também, ela descobre uma habilidade aí, vai virar empreendedora, aí sim ela pode começar a montar a sua reserva de emergência. Uma coisa, eu acho que talvez pode ser até válido, né? Se não for, você até pode me corrigir. Às vezes a pessoa, sei lá, ela tá passando por essa situação e ela tem lá, sei lá, 3 streams. Ela tem Netflix, ela tem Paramount, ela tem várias coisas. Ela tem que sentar e tem que cortar alguns gastos. Infelizmente, assim, Exatamente. a gente tem que entender o cenário que a gente tem que estar vivendo, não é aceitar, é entender. Peraí, você tem que fazer igual aquela lista que você falou das despesas, ver o que está ali e o que você tem que tirar. Às vezes a pessoa ela está passando por uma situação crítica, mas ela não aceita, que é normal não aceitar, mas ela não faz por onde. Ela quer manter o padrão que ela tinha antes, quando ela estava empregada ou quando ela estava estabilizada financeiramente. Então, ela quer sair para comer fora, ela quer ter as regalias que ela tinha antes. Então, eu acho que é também necessário também, né, ela ver o cenário que ela tá, né, não aceitar, mas também fazer por onde, tirar as coisas, falar, não, é uma fase, eu vou ter que tirar essas coisas aqui, e que tem coisas que não tem como tirar, igual você falou, tem rendas fixas ali que tem todo mês, então você tem que pagar aquilo, mas aquelas coisas que não são tão úteis, né? Ela tem que estar tirando, né, Lorena, para ela poder pelo menos se reerguer e depois, alinhado a isso que você falou, né, procurar também outras formas de renda para ela poder criar essa estratégia de ter uma reserva de emergência. É exatamente isso. A gente costuma falar que tem muitas pessoas, Daiane, que gostam de viver como dublê de rico. Né? Aquela pessoa está ali vivendo uma vida que não é dela, que ela não tem condições de ter, mas que ela precisa mostrar que ela está bem. Mas ela não está bem. Ela pode estar desempregada, ela pode estar toda endividada. Então, hoje existe muito esse tipo de pessoa.
que não aceita sua situação e quer continuar vivendo uma vida que ela não tem condições de ter. Então, por isso que hoje muitas pessoas estão em um endividamento muito grande. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a vida que ela tem. Então, ela quer ter uma vida que ela não tem condições de ter. Né? E essa questão da gente ser dublê de rico é muito complicado. As pessoas precisam entender que dinheiro é bom, dinheiro é muito bom, mas o dinheiro ele não traz felicidade. Porque, né, para pensar, se você vive uma vida que não é sua, uma vida que você não tem condições, você está ali fora com seus amigos mostrando o que você não é. Você chega dentro de casa, você se sente vazia. Você tem um vazio dentro de você. Porque você está lá fora mostrando que você não é, você chega dentro da sua casa e você sabe que você tem um monte de conta para pagar e você não sabe como. Mas por quê? Porque você tem hábitos, comportamentos que não são seus. Que estão te levando para algum lugar que não é bom. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber, a pessoa precisa se conhecer. Porque o que acontece hoje? As pessoas ganham R$2.000, as pessoas querem gastar 4. Aí depois fala assim, mas nossa, eu ganho muito pouco. Não é que você ganha pouco. Você ganha o valor que você está recebendo o valor pelo que você trabalha. Mas você está querendo viver uma vida que R$2.000 não te dá. Então, se você quer ter uma vida mais glamurosa, de mais saídas, que você tente, pelo menos, buscar alternativas para aumentar a sua renda. Então, é muito frustrante você querer ter uma vida que não é sua. Então, por isso que hoje a gente vê, às vezes, casamentos acabando, a gente vê pessoas entrando em depressão, pessoas ansiosas, justamente por causa disso, porque quer ter uma vida que não tem condições de ter. E a gente precisa entender que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro, ele compra várias coisas, né? O alimento que a gente tem, o dinheiro compra. A gente precisa de uma roupa, o dinheiro compra. Mas o dinheiro não vai comprar a sua felicidade. Então, a gente precisa entender que o dinheiro que precisa trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o dinheiro. Quando a gente começa a entender dessa forma, tudo vai mudando na nossa vida. Porque, igual essa questão aí, de você estar desempregado, mas você não quer cortar nada. Mas eu não vou cortar meu Netflix, eu não vou cortar isso, eu não vou cortar aquilo. Mas você vai continuar tendo algo que não tem necessidade naquele momento, por causa de simplesmente status. Então, as pessoas precisam entender isso, sabe? Aconteceu isso comigo mesmo esses dias. Eu estava analisando o meu fluxo aqui, meu planejamento, aí na hora que eu bati o olho na parte de serviços, tinha lá Netflix, Amazon, um monte de coisa. Eu falei, gente, mas eu não tenho necessidade de ter tudo isso. Porque a gente faz conta pequena, né? A gente faz conta mensal, mas a gente tem que fazer conta grande. Não, mas é só R$100. Tá, mas coloca aí R$100 vezes 12. É R$1.200. Então, é muito dinheiro. Então, a gente precisa fazer essas contas grandes. É você pegar e analisar e ver o que pode ser cortado. Porque aconteceu isso comigo esses dias. Eu vi que eu estava pagando demais Amazon, Disney, e algo que eu não utilizo muito. Então, isso realmente tem necessidade para mim? Não tem. Então, para que eu vou continuar pagando isso? Não tem essa necessidade. É a gente saber o que é essencial para a gente. Entendeu? Então, a gente não consegue, às vezes a gente não tem essa ideia do que realmente é o essencial. E principalmente em momentos que a gente está desempregado. Principalmente em momentos que a gente ainda não tem um salário fixo. A gente precisa parar e olhar para dentro do nosso planejamento financeiro e visualizar aquilo que a gente pode tirar. Você vai tirar só se você gosta tanto, mas tira por enquanto,
Porque aquele dinheiro que você está pagando ali, por exemplo, na Amazon, talvez é o dinheiro que vai pagar a sua conta de energia. Então, saber o que é prioridade. Priorizar, né? Saber o que é prioridade. Então, as pessoas hoje têm dificuldade de priorizar. Elas querem ter tudo, mas não conseguem priorizar o que é essencial na vida delas. Também tem uma fase, né? Não é uma coisa que vai ser ali para sempre. Tem que ter um amadurecimento de olhar para aquela situação, falar, vou fazer esses cortes aqui, mas posteriormente eu vou retornar. Só que o problema é que tem muitas pessoas que não querem se sacrificar a curto prazo, né? Então, acredito você, como é da área financeira, não só na questão da parte de pessoa física, mas até mesmo como pessoa jurídica, né? E as pessoas até falam que os primeiros anos ali às vezes não tem um retorno financeiro, né? Você mais injeta dinheiro do que tem um lucro, né? Então, às vezes a pessoa ela não está preparada para essa fase, que é essa fase de escassez, na verdade, né? De você estar priorizando até um exemplo que a gente deu aí sobre a questão de Netflix, a Disney. Aí você fala assim, não, vou deixar a internet, porque a internet você vai poder mandar currículo, você pode utilizar o YouTube, assistir filmes pelo YouTube. Então, se dá para você fazer trocas, né? Às vezes tem pessoas que, eu tenho um pacote de fazer unha todo mês. Pô, é necessário, assim, nessa fase, né? Você fala, não, vou cortar por enquanto. Fala, pô, mas é o único momento que eu tenho de comigo mesmo. Mas então, faz em casa, aprende a fazer unha. Então, assim, é só um tempo da sua vida, né? Eu até achei interessante a sua dica sobre questão de viagem, você fazer o inverso. Muitas das vezes a gente fala assim, vamos viajar. Vamos, depois a gente vê como é que vai ser. Algumas pessoas fazem assim, né? Passa no cartão, não sei como que vai ser. Mas aí é que está o problema, né? Porque você não para planejar, ao invés de você primeiro fazer o dinheiro e depois você ir viajar, porque você vai voltar da viagem sem dívida, sem preocupação, não vai afetar o orçamento mensal. Então, é essa dica que você deu, eu creio que vai ser útil tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas também, né? Para elas poderem se organizar financeiramente, né? Entender que não precisa ser, sei lá, uma pessoa da área financeira que não para poder aplicar essas dicas, né, Lorena, no dia a dia, ensinar também para as crianças. Eu acredito que talvez tem muito adulto hoje, entre aspas, mimado, não querendo se moldar, né? Querendo se adaptar a ter uma reserva de emergência, porque talvez não foi ensinado desde criança. E agora adulto tem essa resistência, né, Lorena? Qual a dica assim que os pais podem já desde criança já poder levar para as crianças para elas já poderem ter isso desde a infância? Eu vou falar o que eu faço aqui na minha casa, que eu tenho um rapazinho de 10 anos, então eu converso muito com ele sobre isso. Primeiro, eu mostro para ele o valor do dinheiro, né? Porque para a gente ter algo, a gente precisa trabalhar. Então, já a questão de valorizar mesmo o trabalho, valorizar o que a pessoa faz. Porque é igual quando ele quer um brinquedo, né? Eu quero um brinquedo tal. Tá, mas você quer. O brinquedo, ele não vai simplesmente chegar para você. A gente precisa fazer o dinheiro para que você tenha esse brinquedo. Então, a gente conversa muito com ele sobre isso, sobre a questão de valorizar o trabalho, porque é através desse trabalho que você vai conquistar suas coisas, né? Uma outra coisa que a gente faz muito aqui com ele é levar ele ao supermercado. Então, e a gente leva ele no supermercado para ele já ter noção dos preços das coisas. E ele tem uma memória tão boa que tem vezes que ele fala, nossa, mamãe, no supermercado tal está mais caro do que no outro. Então, assim, ele já vai criando essa noção que o dinheiro, a gente precisa valorizar, porque se a gente não valorizar e a gente não saber o que é essencial, a gente não consegue juntar nada na vida da gente, a gente não consegue fazer nada na vida da gente. Então, a gente conversa muito com o nosso filho aqui dentro de casa justamente sobre isso, sobre valorizar o dinheiro,
mas não colocando ele na frente das coisas, né? É falando com ele, o dinheiro não é tudo, né? Ele vai te dar situações que você quer, mas ele não é tudo na sua vida, mas que você precisa trabalhar para você conquistar esse dinheiro. Então, uma das coisas que a gente mais faz aqui em casa e que dá certo é a questão de levar ele no supermercado, porque ele começa a entender e a valorizar realmente, né? Ele entende que aquilo ali não é. A gente tem o dinheiro, mas que a gente precisa trabalhar para a gente conquistar as coisas da gente, né? E que ele não vai ter a gente por resto da vida. Então, ele precisa ir criando esse hábito, até mesmo esse hábito de guardar, para que ele possa ter um futuro melhor. Então, assim, agora eu vou deixar algumas dicas, né, para a pessoa reduzir mesmo a despesa dela e aumentar essa capacidade de ter uma poupança, de ter uma reserva de emergência, né? Porque talvez com essas estratégias você consiga ver dinheiro sobrando no seu caixa e você pode investi-lo para sua reserva. Se você trabalha fora, é levar comida de casa, né? É você fazer mesmo a sua alimentação e você levar. Além de você estar economizando, você vai comer uma comida saudável também, né? Que é uma comida sua. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é fazer lista de compra. É não ir ao supermercado sem uma lista. Porque quando a gente vai ao supermercado sem uma lista, a gente acaba gastando além daquilo que a gente esperava. Então, aqui em casa, eu não vou no supermercado sem fazer lista. Antes, eu ia. Aí, depois que, né, a gente começa a estudar, a gente começa a entender mais sobre educação financeira, depois que eu comecei a fazer a lista, eu via o tanto de coisa que eu comprava que não tinha necessidade. Coisas que chegava até a estragar dentro da minha casa. Então, assim, essa estratégia de você fazer uma lista é muito importante também. A questão de não ir ao supermercado com fome, né? Não vai, porque já tem estudos que comprovam isso. E quando a gente vai ao supermercado com fome, a gente acaba comprando muito além. E a gente compra tudo aquilo que tudo que a gente está com fome, então a gente vai imaginando várias coisas e vai colocando no carrinho. Coisas talvez que você nem nunca comeu, você nem gosta, mas por estar com fome, você acaba comprando aquilo naquele momento. E uma coisa muito importante também, Dayana, é negociar preço. A gente saber negociar preço. Hoje as pessoas, tem muita gente que tem vergonha de negociar, tem gente que tem vergonha de pedir desconto em loja. E isso é muito importante, a gente tem que ter essa mentalidade de pedir desconto. Se você está endividado com um banco, alguma coisa assim, é saber negociar essa dívida, né? Se você tem uma dívida no banco, você tenta negociar e você não consegue, tenta fazer uma portabilidade para um banco onde os juros é mais em conta, porque a partir do momento que você começa a negociar e o banco começa a visualizar que você está olhando em outros bancos a portabilidade, a chance deles diminuírem esses juros e vocês conseguirem renegociar essa dívida é muito maior. Eu falo isso porque aconteceu, eu tenho experiência própria com isso, tá? Meu marido estava devendo banco, aí ele não estava conseguindo renegociar lá, porque eles falaram que não conseguia. Ele começou a verificar a portabilidade para outro banco. A partir do momento que ele começou a verificar a portabilidade para outro banco, eles ligaram para ele e renegociaram a dívida dele. Então, assim, é muito importante a gente saber negociar preço, porque isso ajuda a gente. E ajudando você, você consegue ter um dinheiro sobrando onde você vai aplicar na sua reserva de emergência. Então, é importante. A dica que eu dou é assim, comece. Comece a planejar. Comece a organizar a sua vida financeira. A partir do momento que você começar a organizar, você vai entender como que está a sua situação financeira e você vai visualizar
que você pode fazer muito mais, porque só depende da gente, né? Só depende da gente, é mudar hábitos e comportamentos. A partir do momento que a gente fizer isso, tudo vai melhorando na nossa vida financeira. Obrigada pela participação. Acredito que todas as pessoas que participaram, né, entenderam que sim, a primeira fase é uma fase dolorida, você vai ter que fazer corte, mas tem que pensar a longo prazo, né? Tem que ter, como a Lorena explicou, é como se você vai iniciar um projeto fitness. O começo vai ser difícil, você vai ter pensamento sabotador, falando, não, para que economizar? Vai comprar uma pizza, vai comer fora, vai gastar, vai comprar uma roupa, você merece. Essas fases, né? Então, você tem que entender que é necessário, sim, porque você tem que pensar a longo prazo, a vida não é só o hoje, né? Tem que ter esse pensamento, tem que ter esse planejamento. Então, acredito que todos que participaram da palestra vão poder aplicar isso tanto na empresa, tanto na vida pessoal. Então, nós te agradecemos, Lorena. Se você quiser deixar seu LinkedIn, alguma rede que as pessoas possam estar te procurando, sinta-se à vontade para estar compartilhando agora. Vou falar uma coisa, é dolorido, né? A mudança, ela é dolorida, é difícil, porque quando a gente começa a mudar, é uma mudança diária. E a gente não consegue mudar da noite para o dia. Vai ser aquela mudança diária e que você vai chegar um dia e vai falar assim, não, hoje não, mas vai. Não desista, vai. Mas está sobrando só R$ 50. Coloca, está sobrando? Coloca os R$ 50. É não deixar de colocar, é não deixar de investir. Bom, e para quem quiser me achar nas redes sociais, estará bem aqui embaixo da nossa palestra. Pode me procurar se precisar de alguma ajuda, se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu estarei de prontidão para ajudá-los. Obrigada. Pessoal, continua assistindo, amanhã vai ter mais palestras, então vai ser um prazer ter vocês aqui novamente. Obrigada.